Meus amados, a graça e a paz do Senhor, espero que todos vocês estejam bem, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos, então, diante da terceira aula a respeito dos mandamentos, a terceira aula da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Desde já, então, passo a compartilhar a tela da apresentação com vocês, relembrando, né, que nós temos trabalhado de uma maneira bem autoral, só para poder, de fato, não deixar os irmãos sem um referencial a respeito da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista Hermon, né? Por isso temos gravado essas aulas e disponibilizado elas online para consulta dos irmãos toda vez que quiserem, toda vez que interessarem, né? Estamos estudando, então, a Torá, né? Os 613 mandamentos idealizados por Deus, né? Eles são mandamentos de Deus, embora o Novo Testamento por vezes se refira à lei de Moisés, não foram idealizados por Moisés, foram idealizados por Deus, são mandamentos de Deus, então, ok? É importante que se diga isso aí. Nas últimas aulas, nós já dissemos, né, Moisés é tido, então, como o professor e profeta de Deus, né, para o povo, e recebeu os mandamentos, né, no momento da aliança, lá no alto do Monte Sinai, enquanto o povo estava congregado lá embaixo. Para as nossas aulas, eu busquei esse autor, né, da Idade Média, judeu, né, é um judeu que pegou as leis e usou alguns métodos para poder elencá-los, então, e os métodos que ele usou foram vistos como métodos bem embasados, e usando os métodos dele, chegou-se, então, à conclusão de que eram 613 leis, 613 normas, né, a respeito dos mandamentos, sendo que 248 eram mandamentos positivos e outras 365 normas eram proibições, certo? Recomendei a vocês nas últimas aulas, então, aí, que vocês utilizassem um caderno, dividissem o caderno em 3 colunas, né, fizessem colunas no caderno, de forma que na primeira coluna vocês coloquem a ordem dos mandamentos, separe isso em positivo e negativo, né? Conta algumas páginas aí, você já sabe que são quantidades diferenciadas, 248 mandamentos positivos e 365 proibições. Então, contabilize isso aí, quantas folhas que vai dar, planeje isso com antecedência para fazer o seu caderno, montar o seu caderno, e aí comece a numerar lá, de 1 a 248 mandamentos, salta uma folha, de 1 a 365 proibições. No meio você coloca o mandamento, né, por escrito com sua letra aí. Lá no cantinho coloca, então, a referência, né, para dizer onde é que está citado daquele mandamento. Abaixo você pode, abaixo dessa linha que você fez, né, você pode colocar, como eu fiz aqui, ó, um campo a mais para você colocar os seus comentários pessoais a respeito do mandamento. A mesma coisa você faça com proibições, né, é uma forma de você organizar o seu estudo. E aí, só uma breve revisão dos mandamentos que nós já vimos. Crer em Deus é o primeiro mandamento. A primeira proibição, não crer e nem atribuir divindade a outro ser que não seja Deus. O segundo mandamento, crer na unicidade de Deus, crer que Deus é único. Isso exige de nós sermos monoteístas, ou seja, crer em um Deus só. Nós não temos um panteão, não temos um altar com vários deuses, ou vários altares para vários deuses. Temos um Deus só, é um mandamento. O terceiro mandamento é amar a Deus. O quarto mandamento, temer a Deus, e temer no sentido não só de respeitar, mas também de temer, né? Ter medo da capacidade imensa de Deus. O simples fato de Deus ser grande deveria provocar em nós um temor, né? Afinal de contas, a gente se comporta com certo temor diante de autoridades, por que não diante da maior de todas as autoridades, né? A proibição de número 63 é a de não profanar o nome de Deus. Isso tem a ver com violar os mandamentos, principalmente se isso for em público, né? Abordamos aí a questão do sistema penal, dissemos aí que era um conjunto de juízes, né? Digamos, uma corte suprema composta de até 71 juízes, que era o grande sinédrio, quando eles se reuniam, para poder avaliar as leis, né? Algumas dessas leis só podiam ser cumpridas
alguma das leis dadas por Moisés só podiam ser cumpridas dentro do território de Israel, algumas só podiam ser cumpridas enquanto existia o templo montado por Salomão e depois restaurado na época pós-exílica e melhorada, né, aperfeiçoada, embelezada por Herodes na época de Jesus. E como o templo não existe desde o ano 70, os judeus têm eles conseguem cumprir menos de 200 regras, né, entre mandamentos e proibições, dado que alguns desses mandamentos dependiam da existência do templo. Isso a gente já comentou com vocês. Uma coisa que as pessoas geralmente ficam com ela fixada na cabeça é que a lei mandava matar. E realmente tinha a previsão de pena capital, pena de morte. As 4 principais formas de cumprimento dessas penas eram o apedrejamento, né? Você conhece dela no Novo Testamento, é muito vista no Novo Testamento a questão do apedrejamento. Pegaram pedras para jogar em Jesus, não uma vez, várias. Pegaram pedras para poder jogar na mulher adúltera, pega em adultério, né? Apedrejaram Estevão. Então, é uma forma de execução de pena capital dentro do sistema judaico, né? Tinha a questão da queima, né? Fogueira mesmo, eliminar a pessoa com pena de morte por meio da fogueira. Não é uma inovação da Idade Média. A questão da decapitação e até mesmo do estrangulamento, são as penas capitais. Mas a gente comentou também que era praticamente impossível cumprir essas normas, porque havia algumas exigências. Não se pode culpar uma pessoa se não tiver testemunha. E não se pode também concluir a pena, né, executar uma pena de morte, sem que se reúna pelo menos 23 pessoas, né, 23 juízes, para poder analisar o caso daquela pessoa que cometeu um crime cuja pena é a pena de morte. E ainda assim, nesse caso, precisava da pessoa, antes de cometer aquela infração cuja pena era a morte, ela precisava de alguém que a tivesse avisado com antecedência. Ciclano, para com isso, né? O mandamento diz assim, assim, assado. E esse transgressor da lei tinha que demonstrar claramente que ele estava intencionado em cometer aquele pecado, apesar da punição capital que estava prevista na lei. Então, era praticamente impossível. Isso não podia ser, eu te avisei ontem, você está fazendo hoje, não. É avisar agora, enquanto ele está prestes a cometer. Então, isso é praticamente impossível. Eu quero até trazer, não sei se eu disse isso na última aula, no Brasil, para que você possa, por exemplo, suponhamos que esteja entrando um avião carregado de drogas no Brasil. A Força Aérea Brasileira ela tem um protocolo de vários passos até que ela tenha autorização para poder derrubar aquela aeronave de criminosos. Não sei se são 20 ou 23 protocolos que tem que seguir, de avisos, de chegar 2 aviões do lado daquele avião suspeito e avisar e mandar parar, você está em território brasileiro, até que haja autorização para poder abater. Ou seja, é muito difícil abater um avião estrangeiro em território nacional, sendo que tem tantos protocolos assim para seguir. A mesma coisa era no sistema penal da lei judaica. Até poder se cumprir um mandamento, uma pena capital, era muito difícil, tá bom? Bom, prossigamos então para a nossa aula atual, né? É a questão, nós vamos à proibição de número 65, você já deve então ter separado o seu caderno, enumerado aí, mesmo que seja trabalhoso, do 1 ao 248 mandamentos e do 1 ao 365 proibições. Passa as páginas da proibição, então, vai lá na proibição número 65, e nós temos, então, não demolir casas de adoração, como diz lá em Deuteronômio 12, versículos 3 e 4, foi de lá que foi tirado isso aí. Olha aí o que diz o texto. Derrubareis os seus altares e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo. Por que bosques? Porque algumas daquelas religiões da época de Canaã, quando Deus mandou que o povo conquistasse a terra, alguns daqueles povos adoravam seus deuses nas florestas, adoravam em jardins. Então, era para poder queimar a fogo todas essas estruturas religiosas. Né? Continuamos. E destruirei as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Ponto. Então, esse é um mandamento, não é ele que está em avaliação aqui agora, né? O de destruir, a ordem de destruir altares de outros deuses. O que está em tela aqui agora é a proibição de não fazer. Não fazer o quê? Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. O que não pode fazer?
volta no versículo anterior, o versículo anterior diz de destruir os altares e locais de cultos idólatras que estivessem em Israel, certo? Quando da conquista daquele povo. Entretanto, isso não se poderia fazer com as coisas sagradas usadas para o culto ao verdadeiro Deus. Essa era, então, a proibição. E aí, como é que o pessoal judeu levava isso, né? O povo judeu levava isso a cumprimento? Por exemplo, construir uma casa de adoração, né? Uma sinagoga, que é o local de reunião que eles têm. Eles não podem derrubar uma sinagoga para poder construir uma outra maior. Eles não podem abandonar uma sinagoga para poder construir outra maior em outro lugar, né? Isso seria um abandono de coisas sagradas. Então, o que eles fazem? Constroem as paredes mais extensas, né, do novo templo, digamos assim, da nova sinagoga, antes, né, para só depois derrubar as paredes internas, de maneira que em momento nenhum seja tido como um local abandonado, um local em destruição, e sim um local em aperfeiçoamento, tá? Então, aplica-se a todos, e essas coisas de não destruir coisas sagradas tem a ver com todos os objetos que são dedicados para o culto. Então, você vai se lembrar aí que Salomão fez diversos utensílios, diversas peças sagradas. Normalmente, a gente pensa em Arca da Aliança, em menorá, que é aquele candelabro de ouro, né? 37 quilos de ouro batido, ouro puro, pensa você. Você pensa no óleo da unção, você pensa no combustível que tinha que colocar, o azeite para colocar nesse candelabro. Não só isso, os diversos utensílios que eram utilizados para o culto diariamente, né? As coisas, por exemplo, de puxar as cinzas de cima do altar onde eram queimados os sacrifícios, tudo aquilo, utensílio sagrado, nada daquilo podia ser destruído, era tudo dedicado para o serviço do templo, então assim tinha que ser mantido. A pena para quem violava essa lei não era uma pena capital, era uma pena de chibatadas, tá bom? Entretanto, você vê aí, esse aí é Gideão, destruindo a imagem de Baal. Por isso, se você for lá no livro de Juízes, você vê que as pessoas chegam no pai de Gideão e perguntam: o que seu filho arrumou? Olha, vai ver isso lá com ele. Né? E aí, por aí, deram o nome, ou codinome, ou apelido para Gideão de Jerubaal, aquele que contendeu com Baal. Né? Então, esse era um mandamento: assim vocês farão na terra que vocês chegarem, e o livro de Juízes é um livro construído no processo de conquista da Canaã para ser a terra dada ao povo de Deus, né? E o Gideão estava nesse processo, então, de destruir as estruturas idólatras da nova terra prometida ao povo judeu. Mas essa coisa não se poderia fazer, então, com as coisas sagradas, as coisas do verdadeiro Deus de Israel. Prossigamos, então, mandamento 172. Acatar o que dizem os profetas. Já falei com vocês, né? O profeta é aquele que intermedia o contato de Deus com o povo. Então, o profeta é como se fosse o porta-voz de Deus para o povo. E o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. Entendemos Jesus, no Novo Testamento, como sendo profeta e sacerdote. Lá no Antigo Testamento, a gente vê que Moisés serve como profeta, ou seja, a voz de Deus para o povo, e vemos Arão como sacerdote. Ele tanto é que é o primeiro sumo sacerdote estabelecido no Antigo Testamento. O primeiro que vai fazer ofícios, que vai fazer serviços, cultos sagrados todos os dias para representar o povo diante de Deus, tá? Então, a ordem é acatar o que dizem os profetas. Vamos ver, aí você vê quando Moisés é chamado como profeta, né? A imagem que simboliza isso aí, no meio da sarça ardente, Deus fala com Moisés, Deus diz que é para Moisés. Isso está lá em Êxodo, capítulo 4. O Moisés ele dá diversas desculpas, né, diversos motivos pelos quais ele não é o homem ideal para poder servir como profeta de Deus para o povo de Israel, e Deus vai rebatendo cada um dos argumentos que ele apresenta. Até que, para quem lê o texto lá, parece que Deus perde a paciência, por assim dizer, né? E não tem mais para onde você fugir. Ah, mas eu tenho fala pesada, eu tenho dificuldade para poder me expressar. Usa Arão como se fosse um profeta seu também. Aquilo que você precisar falar com o povo, pede Arão para ser o seu porta-voz. Né? Então, Moisés, como sendo um profeta, deveria ser ouvido. E os outros profetas que sucedessem Moisés, a mesma coisa. Olha lá o que diz
Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 19. O Senhor, o seu Deus, é Moisés falando com o povo, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Então, Moisés está falando que ele não seria o único profeta. Deus ia levantar outro profeta depois de Moisés. Ouçam-no, ouçam esse profeta. Esse é o mandamento, então, ouvir os profetas. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Agora já é palavra de Deus, né? Puxaram, então, a gente pulou alguns versículos e agora nós temos Deus falando que as palavras que o verdadeiro profeta emite são palavras de Deus. E as pessoas que não dão ouvidos a um profeta devem contas a Deus. Ok? Esse é o mandamento, então. No Novo Testamento, a gente entende muito claramente que quando Moisés falava isso, ele falava de maneira profética, apontando para o maior dos profetas, o maior dos representantes, o maior dos intermediários entre Deus e os homens, que é Jesus, né? Também tem ofício de profeta. E onde, Diego, que a gente vê as profecias de Jesus? Né? Marcos 13, Lucas, salvo engano, 25 e 25, Mateus 24, são profecias claríssimas que Jesus dá a respeito do final dos tempos, né? Então, devemos atender aos verdadeiros profetas de Deus, tá bom? As profecias jamais podem... Aí aquela coisa, né? Por que eu trouxe essas anotações aqui? Porque, Diego, e agora? Como é que eu vou compreender, como é que eu vou fazer para poder medir, mensurar se uma profecia é verdadeira ou falsa? Né? Aí é bom a gente até lembrar que não se deve julgar o profeta, mas a profecia. É uma coisa... Na verdade, a Bíblia não proíbe, né, de julgar, ela não proíbe de julgar o profeta. Ela diz que é para julgar a profecia, certo? Tanto que a recomendação lá no Novo Testamento, na hora que vai tratar de dons espirituais, salvo engano, isso aí deve estar em 1 Coríntios capítulo 14, é de que todo mundo pode falar no culto, né? No culto da época lá, então, todos podem falar, todos podem trazer o seu consolo, fazer leituras bíblicas, podem salmodiar, todos podem, mas cada um por sua vez. Profetas não falem dois ao mesmo tempo, fala um de cada vez, vai lá depois para você ver, e os demais o julguem, né? Os demais julguem, tá? É para julgar a questão da profecia. Então, o povo do Antigo Testamento, diante das leis que Deus deu a Moisés, já que tinha ordem de acatar o que o profeta diz, o temor de não ouvir um profeta verdadeiro era muito grande. Então, por isso, o máximo que você tinha de material ali para poder julgar a profecia era o padrão dado por Deus, que é a lei de Deus que Deus deu a Moisés. Se uma profecia contrariar o que estava escrito na lei, olha, não ouça esse profeta, porque ele está falando que Deus está desdizendo uma coisa que ele deu ordem e que ele disse que seria eterna, né? A penalidade para um falso profeta era a pena de morte por estrangulamento. Mas, Diego, tem vários falsos profetas. Olha lá no livro de Jeremias, a gente vai vendo que no final do livro, conforme vai se aproximando o período de destruição de Jerusalém, o Jeremias profetizava que era para o rei de Israel se render a Nabucodonosor, antes que a cidade fosse destruída, e nós tínhamos um outro profeta, um falso profeta, que era Ananias, né? E ele sempre dizia para o rei, falava que o rei queria ouvir: não, rei, você será um rei independente para sempre, né? O exército de Israel, o reinado de Israel nunca vai passar, Deus está com o Senhor. Um dos dois estava mentindo, o rei preferiu acreditar no Hananias. Ué, Diego, então por que não mataram esse profeta? Primeiro que nós temos que ter duas testemunhas constatando que aquela profecia era falsa. E, em princípio, o que o Ananias estava falando, embora não fosse inspirado por Deus, era grave no sentido de que Deus não estava falando, e ele falou que era boca de Deus, isso é muito grave, mas como trazer isso à prova na presença de duas testemunhas que pudessem autenticar aquilo e tivessem advertido Ananias segundos antes dele falar a falsa profecia? Ananias, para com isso é passível de morte, né? Era complicado, aí você já começa a ver como é que é complicado cumprir a penalidade de morte no Antigo Testamento, né? A proibição número 64, essa é a última dessa aula de hoje, é não testar as suas promessas e advertências.
referindo-se às promessas e advertências feitas por Deus, tá? Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Deuteronômio 6, versículo 16. Massá, pessoal, foram duas cidades onde o povo de Israel seguiu Moisés e reclamou por comida, reclamou por... Na verdade, foram 10 vezes que o povo tentou a Deus no meio do deserto. Lá em Êxodo 17, foi um dos picos dessa tentação, desse teste, dessa prova que o povo submeteu Deus, digamos assim, né? E chegaram a dizer, olha, será que Deus está de verdade com a gente? Porque se tivesse, a gente tinha água para beber, a gente tinha comida para comer, né? Foram pelo menos 2 testes por água que o povo submeteu Deus, digamos assim, né? Entre aspas, que no segundo Moisés se ira e dá-lhe uma cacetada, né? na madeira, na rocha, a rocha jorra água como sempre, mas o Moisés deixou de honrar o nome de Deus, de santificar o nome de Deus diante da congregação de Israel. Então ele acabou profanando o nome de Deus no meio daquele público todo, e você já sabe, né, no final do livro de Deuteronômio, a gente vê que Moisés não chega à Terra Prometida por ter deixado de santificar o nome de Deus na melhor oportunidade. Né? Então, pessoal, é isso que nós temos. Na próxima aula a gente começa com o próximo mandamento aí, que é o mandamento 8, de assemelhar-nos a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida, enche você de graça e que você tenha uma semana abençoada. Amém?